Bom dia, estamos ao vivo, tá, Renato? Beleza. Bom dia a todos. Obrigado para todos que já estão aqui presentes no nosso segundo dia, do evento do workshop que a gente iniciou na terça-feira, pela manhã também nesse mesmo horário. Acredito que muitos de vocês participaram também. E hoje a gente vai dar início ao nosso segundo dia. Não é a repetição para deixar claro que não é a repetição do primeiro dia, né? Já é se aprofundando muito mais na automação de processos aqui, usando a nossa ferramenta aqui que a gente já tem junto com o nosso parceiro, o Copilot, e reafirmando, né, o posicionamento que a Prodan está tendo no investimento em inteligência artificial e nos benefícios que essa solução, né, a IA, está trazendo aqui para o nosso dia a dia, para o dia a dia do servidor. Então, conforme a gente combinou com o nosso parceiro, que já agradeço aqui mais uma vez, o Eric e o Samuel, que fazem parte da Lanlink, da Microsoft, né? A gente está com essa ideia de agora trazer essas automações para a mão do servidor, para a mão do nosso colaborador, né, da Prodan também, e para quem está participando aqui. Então, o objetivo é fazer um melhor uso da inteligência artificial no nosso dia a dia, facilitando aí nossos processos, né? Então, obrigado mais uma vez pela participação de todos. Já vou abrir aqui o espaço aqui para o Eric e para o Samuel iniciarem esse nosso workshop totalmente mão na massa. Então, muito obrigado mais uma vez e vamos aproveitar bem aí o workshop. Obrigado, Renato. Bom dia, pessoal. Na verdade, não tem muito o que falar aqui. Na verdade, vamos só passar a bola aqui para o Samuel, que vai estar conduzindo a apresentação de hoje, né? E como o Renato bem falou, né, se você assistiu o primeiro encontro, tá? Que não é uma repetição, é uma continuidade, né? Trazendo mais vantagens aí, né? De utilização dos produtos. Então, vai lá, Samuel, tá contigo. Obrigado, Eric. Obrigado, Renato. Bom, vamos iniciar aqui já compartilhando a tela. E aí, pessoal, hoje eu vou trazer aqui para vocês algumas funcionalidades do Copilot Chat dentro das ferramentas do Office 365 e também o Copilot Chat presente no Microsoft Edge. E do meio aqui para o final do nosso treinamento, eu também quero realizar aqui uma apresentação de um material bem interessante sobre como escrever um bom prompt, né? Que é o comando ali, é o coração do uso da inteligência artificial, é você saber se comunicar com ela, né? Tem muitas pessoas, inclusive, que às vezes se frustram ali usando o IA porque acham que determinada IA X ou Y não funciona, ou então qualquer IA de forma geral não funciona, não quer usar esse tipo de tecnologia, porque às vezes vai utilizar ela e acaba que o seu prompt, né, dependendo do que você está pedindo para ela, não é o ideal para aquele tipo de ação, né? E aí você se frustra, deixa de lado e acaba esquecendo e não quer mais utilizar. Então hoje a minha ideia é trazer um pouquinho desse conhecimento para vocês também, tá? Bom, então vamos primeiramente mostrar aqui o Copilot, pessoal, no caso o Copilot Chat, dentro das ferramentas do Office 365, tá? Para isso eu vou estar clicando aqui em aplicativos, e aí lembrando aqui eu estou no meu portal do office.com, portal web, tá? Para quem participou na última capacitação, vai lembrar como acessa. Para quem não participou, basta você entrar no seu navegador e digitar office.com, ele já vai abrir aqui dentro desse portal. Caso sua conta esteja logada, caso não esteja, você acessa com o seu e-mail e a sua senha. Chegando aqui, você vai clicar em aplicativos e aqui dentro vamos selecionar o Word aqui para a gente começar nossa demonstração, né? Aqui eu vou pegar um documento de texto qualquer, certo? Lembrando, eu estou utilizando a versão do Word Web, tá? Mas o Copilot Chat ele também está na versão do Word Desktop, certo? Então é indiferente, tanto faz ali eu estar numa versão X ou Y, tá? Deixa eu só abrir aqui novamente o documento. Deixa eu ver se eu já tenho aqui esse documento que ele traduziu, acabou traduzindo para o inglês. Bom, mas não tem problema. É bom que eu vou tentar mostrar aqui uma funçãozinha do Copilot secreta. Beleza. Bom, aqui dentro do Word, tá? Se vocês observarem, no canto superior direito da tela, e isso aqui é um padrão comum dentro do Copilot nas aplicações, ele sempre fica no canto superior direito da tela, pelo menos até a data de hoje, tá? Dia 25/3, desculpa, dia 26/3. Ele sempre vai ficar nesse canto superior direito, e clicando nele, ele vai abrir, então,
o nosso Copilot Chat. Se vocês observarem, a interface que nós temos aqui dentro é muito parecida, para não dizer igual, né, àquela interface do Copilot Chat padrão, tá? Bom, e quando nós abrimos ele aqui dentro, né, do documento em si, o que é que acontece, né? Ele tem acesso diretamente àquele tipo de arquivo, certo? Então, por exemplo, eu posso vir aqui no meu Copilot e dizer o seguinte, né, ó, elabore ou reescreva, né? Reescreva todo o texto do documento em português. Está vendo que o texto está em inglês, né? Então, eu posso fazer essa solicitação, ele vai analisar aqui os dados que estão presentes nesse documento e aí ele vai reescrever para mim, ó. E o legal é que ele referencia o documento aqui em questão, tá? Então, eu posso agora vir aqui e copiar essa resposta dele, certo? Clicando aqui em copiar. Ou eu posso clicar aqui em adicionar o doc e aí ele passa para cá o meu texto, certo? Obviamente ele vai juntar os dois porque ele não vai substituir, certo? Ele vai apenas elaborar um novo documento, né? Desculpa, elaborar na verdade um novo texto aqui com base na minha solicitação, e eu vou lá adicionar ao doc, ou então eu posso copiar, como eu falei, né? Dar um Ctrl V aqui, é uma coisa pela outra, tá? Esse botãozinho aqui é mais para facilitar ali quando você quer fazer esse tipo de ação, que é jogar algo que você cria aqui dentro do Copilot Chat para dentro aqui do seu documento, tá? Isso daqui é muito legal também, pessoal, para quando a gente está elaborando algum tipo de documento e a gente precisa, às vezes, criar ali um novo parágrafo, tá? Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu vou pedir para ele, ó, elabore mais um parágrafo de texto que aborde o uso do Copilot Chat. Então, eu posso, como eu falei, solicitar demandas aqui para ele no lado direito dentro do Copilot e aqui eu posso pedir para ele adicionar ao doc. O interessante, se vocês observarem, né, é que a resposta do Copilot, ela não é só o texto, né? Ela é essa parte inicial dizendo, olha, aqui está um novo parágrafo elaborado e uma pergunta, se você quiser inserir mais alguma coisa, me fale como que você quer e tudo mais. Só que quando eu clico em adicionar aqui ao doc, o legal é que ele vai apenas o texto que ele criou, né? Então, se vocês observarem aqui, ó, ele vai da palavra informadas, né, até, na verdade, da palavra além até a palavra informadas, né? Então, ele meio que entende ali o que é que você quer, de fato, trazer para o documento, certo? Bom, além disso, pessoal, eu também consigo, aqui dentro do Copilot Chat, fazer perguntas sobre o documento, tá? Então, eu vou clicar aqui em iniciar um novo chat, tá? Aqui também eu tenho aquele mesmo botãozinho do chat temporário, ó, por isso que eu sempre gosto de apresentar todas as funções, porque elas meio que se repetem dentro ali das diferentes versões do Copilot. Vou clicar aqui em iniciar um novo chat, tá? E aqui dentro, né, o que é que eu vou fazer? Eu vou pedir perguntar para eles do que se trata esse documento, né? Então, eu vou fazer um questionamento. Então, sobre o que se trata o documento. E aí, como eu disse, toda pergunta que você faz aqui dentro do Copilot Chat no Word, com um documento aberto ao lado, ele sempre vai olhar para o documento. Ah, Samuel, eu posso, por exemplo, clicar aqui no mais, adicionar um documento igual o Copilot Chat e pedir um resumo desse outro documento? Pode. Mas a ideia de você fazer isso, ela não é nessa interface, né? Se você quiser fazer isso, o indicado é você usar o próprio Copilot Chat padrão, né? E não dentro do Word, tá? Uma coisa que pode ser feita, que eu já fiz em algumas situações, para algumas instituições públicas, é você, por exemplo, utilizar o Copilot para validar um determinado documento. Como assim, tá? E aqui é mais uma sugestão até para vocês irem testando e caso alguém também se adeque a esse cenário. Nessa situação em específico, né, o que é que foi feito? Eu utilizei aqui o mais, tá? Para eu fazer o upload ali de um determinado documento, que era basicamente ali uma série de instruções, né, de validação de um determinado documento jurídico em específico, tá? No caso, era meio que um validador de petição inicial para Tribunal de Justiça. Então, como que funcionava, tá? Para vocês entenderem a metodologia. Eu clicava aqui no mais, carregava esse documento com a base de instrução e eu dizia para o Copilot, olha, valide o documento ao lado, valide a petição inicial ao lado,
com base nas instruções do documento X. E eu referenciava o documento, né? O que é que ele fazia? Ele olhava para os dois documentos e ia respondendo o meu checklist, tá? Então, essas práticas, né, que a gente consegue usar aqui dentro do Copilot, elas também vêm muito com o tempo e a forma como a gente usa. Por isso que eu sempre digo que quanto mais você usar, mais criativo você fica, né? No sentido de ter uma atividade, olhar para ela e saber como resolver ela com inteligência artificial, tá? Bom, pessoal, é o seguinte, dentro aqui do Copilot no navegador, deixa eu só reiniciar aqui para ver se ele está na minha conta mesmo, porque está aparecendo um recurso aqui que teoricamente não deveria aparecer nessa conta, tá? Que é esse editar com o Copilot. Por favor, me confirmem, caso vocês estejam vendo também, aqui dentro de ferramentas, esse botãozinho que é editar com o Copilot para fazer permissões diretas, porque até ontem esse recurso aqui era um recurso do Copilot Premium. Não sei se a Microsoft habilitou aqui para o Basic, porque essa minha conta é básica, inclusive, tá? Então, teoricamente, mesmo quem não tem um Copilot Premium, está conseguindo ativar. Mas aí eu não sei se pode ser algum bug ou se ela realmente habilitou, porque, como eu disse, até ontem era o recurso do Premium, mas tem muito disso, tá? E até trazendo essas informações. Hoje, né, muitas coisas, às vezes, que são nas versões pagas, a Microsoft passa para gratuita e vice-versa. Então é uma tecnologia que está em constante evolução, daí ela responde muito ao feedback dos usuários. Vamos até fazer um teste aqui, eu vou pedir para ele reescrever todo o meu texto em inglês. Vou fazer aqui um teste, porque se funcionar, pode ser que a Microsoft já tenha até habilitado essa funcionalidade aqui do modo agente para dentro. Ele está reescrevendo, de fato. Bom, então, já que está gratuito, vamos aproveitar, né? Está aqui como disponível no Copilot Chat básico. Vamos aproveitar esse recurso. E aí, deixa eu aproveitar e explicar para vocês o que é esse recurso do editar com o Copilot, tá? Recentemente, e é bom até, vai ser até legal porque eu vou passar por outras aplicações aqui também que tem esse modo agente. E recentemente a Microsoft ela incorporou dentro do Copilot Chat, dentro aqui do Word, PowerPoint, Excel, um recurso chamado modo agente. O que é o modo agente? Como vocês acabaram de ver na tela, eu faço solicitações no chat e ele mexe no meu arquivo, tá? Como eu falei, até ontem esse recurso era do Copilot Premium, mas essa conta aqui que eu tô, ela é Copilot básico e está presente. Então, se está no básico aqui dessa conta, possivelmente deve funcionar para vocês também. Como que faz para ativar? Dentro aqui do Copilot Chat, eu tenho essas barrinhas, tá? Que quando eu clico nela, eu vou ter esse botão aqui chamado Editar com Copilot. É justamente o modo agente. Então, quando nós selecionamos ele, tudo que a gente quer fazer dentro desse documento, a gente solicita aqui e ele faz automaticamente, tá? Então, eu vou pedir para ele aqui, formate o documento para ele ficar com um visual agradável e deixe todo o texto em português. Vou pedir aqui mais uma formatação. E aqui o legal do modo agente, tá, pessoal? Inclusive, eu vou aproveitar para fazer esse teste, apesar de não estar aqui no meu script, mas como está aqui habilitado, eu vou aproveitar para fazer esse teste. O modo agente, ele consegue até mesmo replicar documentos seguindo um template, tá? E aí, para fazer esse teste aqui, eu vou fazer com um templatezinho de ata de reunião que eu tenho, que é bem simples para demonstrar para vocês. Bom, mas aqui vocês estão vendo ó, que eu pedi para ele formatar o documento para deixar algo mais visualmente agradável, né? E também deixar tudo em português, né? E aí ele já está fazendo isso aqui para mim, né? Está criou título, subtítulo, criou aqui tópicos, né? Então ele está pegando o mesmo texto, a diferença é que ele está só mudando ali alguns aspectos visuais. E aí, depois que ele faz alguma alteração dentro do seu documento, ele sempre pergunta se você quer manter ou se você não quer manter aquela formatação em específico, tá? Aquela mudança, na verdade. E aí eu posso clicar aqui em manter, ou então eu posso clicar também em desfazer, tá? Porque aqui eu consigo voltar na linha do tempo ali de outras modificações que ele já fez anteriormente. Nesse caso aqui eu vou clicar em manter para deixar o documento ali conforme a minha necessidade, tá? Eu vou deixar só isso daqui centralizado para deixar o documento mais padronizado. Beleza, bom, feliz aqui que esse recurso está disponível, é bem legal mesmo. Agora deixa eu mostrar para vocês então, já que ele está disponível,
Eu vou voltar aqui no meu Word e eu vou pegar um templatezinho aqui que tem dentro do próprio Word que se chama Notas de Reunião, tá? E aí a gente vai fazer mais um teste aqui com ele. Aqui eu tenho alguns templates, né, de notas de reunião. Eu vou pegar esse template aqui chamado Agenda de Reunião. Vou clicar aqui em editar para ele criar um documento novo para mim. Ok, deixa eu só mudar aqui o fundo aqui para não ficar nessa. Pronto, assim fica melhor de visualizar, porque como eu uso o modo escuro, né? Mas aí tem gente que não é acostumada, aí fica um pouquinho esquisito. Bom, então aqui dentro o que é que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui no Copilot, tá? Observem que o meu documento ele é um template, então vocês estão vendo que são informações genéricas que estão aqui. E o que é que eu vou fazer aqui, tá? Para a gente poder validar mesmo esse modo agente aqui. Vou clicar aqui nesses dois botõezinhos, como eu falei, né? Nessas duas barrinhas com as bolinhas e vou clicar em editar com o Copilot, certo? Habilitei o meu modo agente, tá? Deixa eu só iniciar aqui um novo chat de novo para aparecer. Pronto. Editar com o Copilot. E aqui eu vou fazer o seguinte: preencha o documento ao lado com as informações da transcrição. E aí vai ser muito daquilo que eu citei de você usar o Copilot no Word, correlacionando documento com outro documento, um documento com a planilha, e assim por diante. E aqui eu vou colocar uma transcrição de reunião. Deixa eu ver se eu tenho alguma transcrição aqui. Ah, deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Pronto. Aqui quando eu coloco barra, tá, pessoal? É porque dentro do Copilot Chat, eu acho que até nem não falei isso, mas eu aproveito para falar hoje. Dentro do Copilot Chat, quando você quer referenciar um documento que ele já está na nuvem, ou seja, ele já está no seu OneDrive, você já fez o upload dele alguma vez, basta você colocar um barra, tá? Aí você coloca barra e coloca o nome ali que tem presente dentro do arquivo. Por exemplo, aqui ó, é uma transcrição de reunião que eu já tinha feito o upload de outros treinamentos, né, para fazer alguns testes demonstrativos, e eu sei que eu já estava no meu OneDrive, independente de onde está. Se está naquela pastazinha do Copilot, se está em outra pasta, eu sei que está na nuvem, tá? Então eu não preciso sair procurando aquele documento. Se ele está na nuvem, basta eu colocar um barra e colocar ali algum nome que referencie ele para ele poder achar aqui dentro. Então eu vou selecionar aqui essa transcrição, né? Isso aqui é uma transcrição de reunião que eu baixei do Teams e eu vou enviar aqui para o meu modo agente, né? Vamos ver se ele vai conseguir preencher o meu template, tá? Vamos ver se tem alguma limitação aqui, que como eu falei, como é uma função que teoricamente era por prêmio, né? Pode ser que tenha alguma limitação aqui para o Basic, mas aí a gente faz, eu gosto de fazer as coisas no ao vivo mesmo, que é para demonstrar o negócio funcionando. Bom, ó, já está substituindo. Então, o mesmo modo agente que tem lá no Premium agora está no básico, né? Maravilha. E aí vocês estão observando, ó, que ele está aqui colocando os participantes, né? Colocou os participantes do workshop, porque aqui no caso foi um webinar, né? Então, todo mundo estava lá mutado, ninguém estava falando. E aqui ele coloca abertura do workshop, Samuel iniciou o workshop relembrando o encontro anterior, acesso ao Copilot Chat, ele está preenchendo o meu template aqui conforme as minhas variáveis, tá? Então, isso daqui é um recurso muito legal, porque antes a gente tinha um trabalho muito grande, acredito que todo mundo passou por isso desde que a IA lançou, que é criar conteúdo com a IA, só que quando ia usar em um documento institucional, ela quebrava a formatação, aí você tinha que perder tempo usando o pincel de formatação, né? Esse carinha que me auxiliou muitas vezes, inclusive. E assim, querendo ou não, é um trabalho meio chato de você fazer, né? Porque aí a beleza gera tudo, fica massa, mas aí quando você vai copiar e colar, fica quebrando formatação, um trabalho burocrático. E aí esse modo agente dentro aqui do Word, por exemplo, ele serve justamente para isso, onde a gente pode colocar o nosso texto, né? Então, por exemplo, Samuel, eu não quero usar essa transcrição, eu quero jogar um monte de anotação que eu fiz aqui, por exemplo. Inclusive, você pode colocar a imagem, né? Então, ó, anotei no caderno aqui, eu queria colocar aqui dentro essa imagem e pedir para ele preencher. Você pode fazer isso hoje, né? E aí ele respeita a tua formatação original e ele só vai alimentando aquelas variáveis, tá? Agora sim, quando vocês forem utilizar templates, né, se atentem em uma coisa. Aqui no Word Web, tá? Quando você for usar o template, usem um template, na verdade, façam uma cópia do template e deixe o template original lá. Por quê? Porque toda alteração que você faz aqui, ele está mexendo no documento.
Então, se você mexer diretamente naquele template oficial, né, você às vezes pode perder, não vai perder porque aqui tem um histórico de versão no Word Web, né? Mas mesmo assim, você vai ter que dar Ctrl Z, depois vai ter que copiar de novo. Então, uma dica que eu vou dar para vocês é: vou mexer num template padrão de um documento aqui em específico da minha instituição com o modo agente do Copilot. O que é que vocês fazem? Vocês abrem o template, vêm aqui do lado esquerdo em arquivo e aqui criam uma cópia e criam uma cópia online, tá? Então, fazendo isso, você vai garantir que o template original vai estar lá e você só vai usar agora uma cópia dele, tá? Eu já vi alguns problemas de você perder template por causa disso, ou então ter que fazer esse retrabalho de, vou ter que dar o Ctrl Z para voltar no tempo, aí tem que fazer de novo, enfim. Então, tomem cuidado quando forem usar templates para não mexer na estrutura original, até porque ele mexe no arquivo, tá? Beleza. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que é interessante, além do modo agente. Eu acredito que não, aqui é muito parecido com o Copilot Chat, né? Então, para quem já acompanhou o primeiro treinamento, a lógica vai ser muito parecida. Nós também temos o botãozinho de editar, tá? Uma coisa que é legal aqui, pessoal, e aí deixa eu ver se tá funcionando aqui para vocês. Eu só abri um novo chat aqui para ele responder. Tá funcionando. Uma coisa que é legal aqui também, pessoal, é que eu consigo, dentro aqui do Copilot Chat, chamar os agentes através do arroba, tá? Então, no primeiro treinamento, eu ensinei para vocês como que vocês fazem para criar os agentes lá dentro do Agent Builder, no Copilot Chat, né? Indo naquele botãozinho de criar um agente, editando aquelas configurações e, enfim, criando o agente, inclusive até ensinei a compartilhar. Dentro do Copilot Chat, eu não preciso abrir um agente clicando diretamente nele. Eu posso simplesmente abrir o meu Copilot nu e cru, certo? E dentro dele colocar um arroba, que quando eu coloco um arroba, ele vai abrir todos os agentes que ou eu criei, ou que alguém compartilhou comigo e eu adicionei na minha biblioteca de agentes, tá? E aqui eu posso, por exemplo, selecionar um determinado agente desse e fazer uma determinada alteração, certo? Detalhe importante, ó, o modo agente do Word, ele é também um agente, então eu não consigo selecionar 2, 3 agentes ao mesmo tempo, tá? Pelo menos não até hoje, pode ser que daqui a um mês já consiga, né? A ferramenta evolui muito rápido. Mas por enquanto a gente só consegue selecionar um agente. Então eu posso pegar algum determinado agente, tá? E aí, por exemplo, aqui eu tenho aquele e-mail mentor, né? Que é aquele agente de e-mail. E aí eu posso fazer o quê, ó? Só para vocês entenderem. Eu posso pedir o seguinte: eu posso chegar dentro do meu Copilot Chat padrão inicialmente e dizer o seguinte: gere um resumo da ata ao lado, certo? Só para ele compreender que eu estou falando desse documento. Por enquanto, eu não estou usando nenhum agente, eu estou só pedindo informação para o Copilot. E aqui ele está trazendo o workshop, desvendando, né? Está fazendo um resumão do meu documento. Vamos supor que isso aqui fosse um contrato, tá? E aí eu quero, por exemplo, enviar agora esse resumo para o Eric, só que eu quero em formato de e-mail, porque se vocês observarem que ele fez um resumo em formato de texto. Eu posso dar um arroba, chamar o meu agente lá de e-mails, tá? E dizer para ele, gere, então botar com base nas informações, gere o e-mail para o Eric Montezuma. Montezuma explicando o resumo. Então, esse agente, né, para quem participou da primeira, nosso primeiro treinamento, e para quem também não participou, né, só lembrando, ele foi um agente que nós criamos para elaborar e-mails com um determinado padrão, né, seguindo ali uma formalização, sendo bem técnico e etc, tá? Então, enfim, só para a gente poder recapitular. E aí, ó, vejam que aqui eu pedi para ele gerar um e-mail, certo, para o Eric, explicando aqui o resumo, e ele veio e ele fez, né, o resumo do workshop, olá, Eric, e aqui colocou todas as informações, tá? Lembrando, né, esse agente, além de criar o e-mail, ele também ele funciona como um coach de melhoria, né? Então acaba que ele vem trazendo, ó, mais informações para eu poder adicionar aqui a esse determinado e-mail, tá? Mas não é o foco de hoje, eu estou só mesmo recapitulando para todo mundo aqui ficar na mesma página, certo? Beleza, acho que no mais aqui no Word é isso. Vamos agora para o Excel e Copilot, tá? Vamos lá. Seguinte, pessoal, dentro aqui do... Agora migrando um pouquinho, né? Saindo do Word e indo aqui para o Excel, a lógica que a gente vai ver aqui é muito parecida. Então aqui eu estou com uma planilha, tá? É muito importante que quando vocês forem trabalhar com planilhas e inteligência artificial, essas planilhas elas estejam tratadas. O que é isso, né?
Uma planilha tratada, pessoal, é uma planilha onde eu tenho apenas uma base de dados comum de colunas e linhas, tá? Ah, Samuel, quer dizer então que se eu tiver na minha planilha aqui célula mesclada, se eu tiver imagem, se eu tiver outras coisas aqui dentro, a IA não vai conseguir trabalhar? Vai, só que ela vai ficar prejudicada. Então, o ideal quando você for trabalhar com inteligência artificial e dados é que esses dados eles estejam limpos, tá? Eu costumo até dizer que imagina a seguinte situação. Alguém chega para você e te manda uma planilha que você nunca viu na vida, porque teoricamente é isso que a IA vai receber. Por mais que ela tenha base de treinamento ali com dados e etc., o nosso dia a dia a gente sabe que sempre vai ter uma coisa diferente do mundo lá fora, né? Então, quando eu mando uma planilha para, quando eu recebo uma planilha de alguém ou quando eu mando para alguém e essa pessoa nunca viu essa planilha, dependendo das informações que estejam ali, isso vai ficar muito confuso para ela. Então, o ideal é que você encaminhe ou você trabalhe com planilhas que qualquer pessoa, por exemplo, olhando para ela vai saber do que se trata. Então, por exemplo, aqui é uma planilha que por mais que vocês nunca tenham visto ela, vocês estão observando que é uma planilha simples de colunas e linhas, e na primeira linha, por exemplo, eu vou ter informações ali referentes aos meus dados. Então, eu tenho ID do pedido, data de venda, ano, mês e dia, semana do ano, canal de vendas, vendedor. Então, eu já consigo ver o quê? Que isso aqui é uma planilha de uma base de vendas, né? De alguma coisa, de produtos, de lojas, enfim. Então, isso aqui é uma base de vendas. Então, a IA é a mesma lógica. Toda vida que ela for trabalhar com a planilha, é importante que essa planilha ela seja bem clara para a IA poder olhar para ela e já poder te auxiliar em alguma coisa que você queira fazer, tá? Bom, depois dessa introdução ao tratamento de dados, que é muito importante, agora vamos para o Copilot aqui no Excel. O que é que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui no Copilotzinho do canto superior direito, no mesmo local lá do Word, tá? E aqui dentro, pessoal, assim como a gente viu no Word, o Copilot, ele pode fazer a mesma coisa. Então, primeira coisa que ele pode fazer, analisar os dados. Então, eu posso abrir aqui o meu Copilot Chat e pedir para ele, olha, eu quero um resumão aqui dessa planilha, do que se trata, eu quero que você crie um gráfico aqui de vendas, eu quero que você analise qual foi a cidade que mais vendeu, eu quero saber qual foi o vendedor aqui que se destacou no mês de janeiro de 2025. Então eu consigo obter esses insights de forma rápida só perguntando para a IA. Eu não preciso mais ficar aqui minutos filtrando, aplicando filtros, deixando a minha planilha organizada, bonita, porque a ideia aqui é você ser rápido e objetivo, né? Então é para você usar o Copilot para consultas, tá? Isso inicialmente com o Copilot. Hoje, tá? E aqui vocês estão observando que ele trouxe vários insights, né? Então, antes da gente passar aqui para o próximo ponto, ele me trouxe um resumo, ó, dizendo receita líquida total, colocou aqui quais são as categorias que mais geraram receita, ticket médio, produtos mais lucrativos, taxa de devolução, produtos campeões. Aí ele trouxe vários insights aqui dessa planilha, tá? Bom, só que agora é o seguinte, hoje a gente tem, assim como nós temos lá no Word também, tá? O modo agente. E eu acabei de ver que ele também está disponível aqui para quem tem o Copilot Chat básico, né? Então vamos criar um novo chat e vamos ativar aqui o nosso modo agente, tá? Beleza. O que é que o modo agente vai fazer nesse caso do Excel? E aqui tomem muito cuidado também, tá? Porque ele vai interagir direto nos seus dados, assim como ele fez no Word. Então, o que é que ele vai poder fazer? Ele vai conseguir trabalhar em cima aqui dos teus dados, certo? E aqui, como uma versão de preview, tá? Como vocês estão vendo que quando eu clico aqui, ele está trazendo os meus comandos em inglês, né? Que são esses quebra-gelos. Mas não importa, pode ser em inglês ou português, ele vai funcionar do mesmo jeito, tá? Às vezes em inglês funciona até melhor, porque como está em preview, o LLM, né? Que é o modelo de linguagem por debaixo dos panos ali da IA, ela é treinada muitas vezes com a maior parte dos dados em inglês, né? Por mais que tenha treinamento em português hoje já na web. Bom, de qualquer forma, eu vou solicitar algo aqui para dentro do meu modo agente, no Copilot Chat, tá? E aí, tudo que eu solicitar aqui dentro, ele vai refazer dentro aqui do meu documento. Então, Samuel, eu quero criar uma nova coluna para saber como que tá ou então qual foi o meu rendimento ali percentual de cada produto em cada linha. Eu posso chegar aqui no meu modo agente e fazer essa solicitação, tá? Nesse caso aqui em específico, ó, eu pedi para ele fazer uma análise
tá? E me trazer ali os principais insights, né, as principais informações, as 3 principais informações em cima daqueles dados, tá? E aí, se vocês observarem, ó, ele está criando aqui algumas coisas, então ele está em várias etapas, ó. Etapa 1, vou criar análise detalhada. Etapa 2, deixe-me corrigir um código, então deve ter dado algum probleminha aqui no código que ele estava analisando. E aqui ele já criou para mim, ó, uma nova, na verdade ele está criando, né? Ele está recarregando ali várias vezes. Então ele está trazendo aqui para mim novas abas de análise, onde eu estou pedindo para ele criar alguma coisa, ele modificar alguma coisa e ele vai fazendo esse tipo de análise, tá? Então, como eu disse, tomem cuidado quando vocês forem usar o modo agente aqui no Excel e também lá no Word, porque ele vai mexer nos seus dados aqui, né? Inclusive, dependendo do que você peça, ele pode mexer na base em si, né? Que nesse caso ele está criando algo novo, então não é tão preocupante para mim, porque depois eu posso vir aqui e apagar se isso não for do meu interesse, tá? Mas se eu tivesse pedido alguma coisa para ele mexer aqui, aí eu ia ter que ficar atento, né, para não ter nenhum problema com a minha base original. Aqui nesse caso, né, de forma resumida, o que eu pedi aqui foi como se fosse um relatório dos principais insights ali daquela base de dados, né? E aqui ele está trazendo esse relatório dentro do Excel, tá? Samuel, eu posso pedir para ele gerar um arquivo Word dentro aqui do Copilot Chat com base aqui nesses dados? Pode. Só que assim, pessoal, não é o ideal você fazer usando o modo agente, porque o modo agente ele só vai conseguir criar coisas dentro do Excel. Então, nesse caso, eu tenho que fechar esse modo agente aqui no Excel, e aí, obviamente, eu tenho que esperar ele terminar, né? Porque se eu fechar aqui no meio do caminho, ele vai dar bug, né? Vocês vão ver que vai bugar, ele não vai terminar tudo, então eu vou aguardar ele finalizar. E aí, depois, eu posso pegar aqui essa planilha, e aí, utilizando o próprio Word aqui no Copilot, né, eu posso pedir para ele aqui pelo mais, né, onde eu posso adicionar conteúdo de trabalho, ó, adicionar aqui minha planilha de vendas e dizer aqui, olha, e aí, obviamente, né, ativando o meu modo agente aqui no Word, dizer, elabore um relatório completo dessa planilha de vendas aqui dentro, né, e aí ele vai lá e adiciona, tá? Então, são testes, né, que vocês podem estar fazendo, utilizando para, de fato, ver até onde vai o limite da IA. Obviamente, eu vou adiantar para vocês que IA, e até para tirar um pouquinho dessa visão, tá? IA, ela não hoje, a IA que nós temos, ela não resolve 100% tudo, né? Nenhuma IA faz isso. Mas, né, dependendo do cenário, ela consegue às vezes resolver 70%, 80% do teu trabalho, e aí você já ganha um grande ali, um grande quantitativo de tempo, tá? Então, por mais que ela esteja fazendo essas coisas que a gente acha muito massa de interagir direto na planilha, criar aqui, por exemplo, um relatório completo, e que ele já criou, a gente sempre tem que ter cuidado em achar que ela vai fazer de tudo para depois não acabar, até mesmo se acostumando a querer que ela faça tudo e não ficar revisando os dados, tá? Já fica também esse tipo de instrução, né? Nunca saia pegando tudo, copiando e colando, tá? Obviamente aqui quando a gente trabalha com dados é mais simples para ela ter uma assertividade maior porque são dados ali matemáticos, mas principalmente quando você for trabalhar com docs, né, com documentos, sempre revise uma vez, se possível até duas, porque a IA é aquilo, né? Ela cria alguma coisa. Inclusive, eu já vi até algumas pessoas falando, tá alucinando. Às vezes não é ela que está alucinando, é porque você tem que, de fato, revisar porque o dado que você fez o upload às vezes pode estar errado, né? Às vezes pode ser que ela foi tentar fazer uma leitura de um documento e ela interpretou de uma forma diferente, né? Então a gente sempre tem que ter cuidado com o que a gente usa aqui dentro da IA, tá? Bom, então, pessoal, voltando aqui para o nosso Copilot no Excel, vocês estão observando que eu pedi para ele elaborar aqui o meu relatório dentro do Copilot no Excel com base nessa planilha, tá? E isso, como eu disse, só foi possível porque aqui está algo bem direcionado, como se fosse quase uma base de dados ali em tabular, né, em SQL, para a gente poder extrair as informações. Pois bem, além disso, aqui no Copilot do Excel, tá, pessoal? Outra coisa que eu posso fazer também, tá? Pedir para ele criar coisas aqui dentro mesmo do chat, tá? Então não preciso estar usando o modo agente para ele criar alguma coisa. Eu posso, através aqui do próprio chat, pedir para ele, olha, eu quero aqui que você crie um gráfico como esse. Ele pode criar aqui dentro. Desculpa, pessoal, aqui dentro. E daqui de dentro mesmo você já pode copiar aquilo como imagem, como um gráfico e tudo mais, tá? O modo agente ele é mais para facilitar ali a sua determinada criação, certo?
E aqui também no modo agente, nós também conseguimos fazer uma seleção de habilitar conhecimento na web, tá? Então, dependendo do que você faça de solicitação, você pode deixar habilitado na web para dizer, olha, crie um relatório seguindo as melhores práticas da internet, com base aqui nesses determinados dados. E aí você pode habilitar a web para ele fazer essas pesquisas de campo e te retornar com uma análise ali, um relatório, por exemplo, mais robusto, mais detalhado, tá? Bom, no mais é isso, tá, pessoal? E aí, Copilot no Excel, como eu disse, é muito teste, de fato, é muito usabilidade, tá? Deixa eu fazer uma solicitação para ele também, só para a gente fazer mais um teste aqui. Eu vou pedir aqui dentro do Copilot, e aqui eu não estou usando o editor do Copilot, eu vou pedir para ele marcar para mim, destaque as linhas com clientes, na verdade não, com o tipo de cliente PF. Fazer aqui essa solicitação para a gente verificar se ele consegue interagir aqui dentro do documento, porque antes ele fazia, tá? Antes do modo agente, essas alterações mínimas dentro aqui do documento, da planilha, ele fazia. Não sei se ele ainda está fazendo, porque agora a gente tem um modo agente, né? Ó, ele não faz, ele está querendo que eu baixe uma nova planilha. Então não é esse caso. Então vamos de fato ativar o modo agente, e aí eu acho que de fato, né, tudo que eu quiser fazer interação hoje dentro aqui do Copilot com o Excel, eu preciso ativar o modo agente então. Talvez seja até por isso que eles disponibilizaram gratuitamente, tá? Mas é muito bom esse recurso, pessoal, do modo agente. Então aproveitem enquanto ele está aqui disponível. Ó, pronto, agora foi. Então, de fato, eu só consigo mexer no meu documento quando ele está no meu modo agente, tá? Do Excel, ou então lá no Word a mesma coisa, certo? Porque nesse caso eu pedi para ele destacar todas as linhas com pessoa física, né? Então tudo que é PJ ele colocou de outra marca, ele não marcou, né? Então eu vou pedir para ele agora, assim, agora marque em outra tonalidade PJ. Eu vou pedir aqui para ele só para ele fazer mais essa modificação. E aí entra muito naquilo que eu falei, né? Ó, isso aqui eu já estou interagindo na minha planilha original. Então, tem que ter cuidado quando for usar o modo agente para ele não apagar um dado, tá? E eu não sei se vocês chegaram a ver essa notícia, tá? Mas hoje, né, existem algumas IAs e o Copilot ainda vai lançar dela porque tá em preview, que se chamam coworking, né? Então, essas IAs, o que é que elas estão fazendo hoje? Elas estão conseguindo ter acesso à sua máquina, mexer nos seus arquivos, modificar as coisas, né? E aí teve uma notícia que saiu de uma IA que ela acabou mexendo no banco de dados de uma empresa. Ela pagou lá um monte de banco de dados e não tinha backup dessa empresa. E aí, assim, imagina a dor de cabeça que não foi por conta de uma solicitação. Então mesmo que essas IAs sejam, como eu disse, muito produtivas, né, tem que ter muito cuidado quando for utilizar, para não acabar utilizando de forma que a gente chama não responsável, tá? Por isso vocês estão participando aqui do treinamento hoje também, que é para aprender isso. Bom, beleza. Pessoal, por último, vamos aqui no nosso PowerPoint. E aqui no PowerPoint, vamos ver se a gente também está com o modo agente no Copilot Chat Basic, né? Então, vou criar aqui uma apresentação em branco. Colocar aqui minha conta. Só confirmando aqui, pessoal, vocês conseguiram habilitar o modo agente? Deixa eu ver aqui no Perguntas e Respostas, que eu tinha perguntado, né? Se vocês tinham conseguido. No meu não aparece essa opção. Essa resolução de tela pode ser que esteja disponível conta base testes usando Samuel. Microsoft ainda tem disponibilizado. Pessoal, pronto. Assim, nessa minha conta é uma conta básica, né? Então, teoricamente, para estar disponível, tá? Por isso que eu até estou achando um pouquinho estranho, porque esse modo agente, como eu disse, até ontem era apenas para a versão do Copilot Premium, né? Mas como tá essa conta é uma conta básica que está aparecendo aqui, né? Então foi bug que a Microsoft quis liberar aqui, porque gostou da minha conta teste, mas assim, brincadeiras à parte, não é para não era para estar liberado, não. Ou se tiver, é para estar para todo mundo. Bom, aqui dentro do PowerPoint, tá, pessoal? O Copilot, ele aqui não tem o modo agente, tá? Porque aqui no PowerPoint o Copilot, que na versão Premium, é para criar apresentações e tudo mais. Então já é um outro tipo de Copilot. O Copilot Chat aqui dentro do PowerPoint, ele é um Copilot que ele vai servir, tá? Para buscar insights ali dentro das tuas apresentações. Então,
parecido com o que a gente viu lá no Word, de, por exemplo, resuma essa apresentação, traga ali, me explica o slide X, cria um roteiro de fala para o slide Y. Então a gente consegue fazer esse tipo de solicitação para ele criar aqui dentro do chat. Então ele não vai mexer ali no nosso documento, tá? E aqui também, como eu falei, né, a gente consegue colocar lá o arroba para depois pedir para os agentes aparecerem aqui e a gente fazer as solicitações, né, através dos agentes, tá? Que nós criamos. Aqui é porque o meu Copilot está um pouquinho lento. Ok? Então aqui no PowerPoint não tem muita coisa a se fazer. Realmente as principais é no Word e no Excel, tá? No Excel, mesmo que vocês não consigam utilizar esse modo agente porque não está aparecendo, pessoal, é caso para quem não esteja aparecendo, pode usar o Copilot Chat padrão, como eu disse, para essa busca de insights. Ah, Samuel, mas eu queria gerar esse relatório aqui, o meu modo agente não está aparecendo ainda, enfim. Como falei, né? Às vezes pode ser questão de atualização, pode ser algum bug, e aí você pode pedir para ele gerar todos esses insights aqui dentro do chat, né? Então, a única diferença, em vez de você jogar o prompt que eu joguei lá para o meu modo agente, é você jogar no próprio chat. Ele consegue gerar tudo aqui dentro. Inclusive, quando a gente pede alguma coisa aqui dentro, ó, deixa eu voltar aqui para o da vendas, e eu peço alguma coisa aqui dentro, ele tem até um botãozinho dizendo, olha, você quer que eu adicione isso a uma nova aba da planilha, tá? Deixa eu pedir aqui para ele aí criar, só para vocês checarem. Ó. Aqui nesse caso eu não estou com o modo agente ativo, tá? Ele está desativado. Ele vai fazer aquelas análises de dados, vai trazer aqui os insights. Deixa eu só carregar aqui para ele trazer a resposta. Eu quero mostrar esse botãozinho para vocês. Mas ele fica, ele é a mesma lógica, pessoal, desse botão aqui que fica no Word, ó, que é adicionar o doc, tá? Só que em vez de adicionar o doc, ele fica aparecendo adicionar a planilha. Deixa eu ver se vai aparecer agora. Pronto, tá carregando aqui. Esperar ele responder. Aqui ele está trazendo os vários insights, né? Só que aqui é um relatório mais textual, mas aqui é porque depende do prompt, né? Então, por isso que já já a gente vai ter eu vou falar aqui sobre prompt para vocês, tá? Deixa ele terminar de carregar. Ó, e aqui ele tem, ó, adicionar nova planilha. E aí quando eu clico, né, ele traz tudo para cá. Obviamente, como só tem texto aqui, fica um negócio meio visualmente meio feio, né? Mas aí quando tem gráficos e a gente pede para ele criar os gráficos nessas análises, aí vai ficar mais parecido aqui com esse, né? Apesar que tem uma discrepânciazinha aí visualmente, né? Mas as informações teoricamente são quase as mesmas. Bom, beleza. Vamos agora, pessoal, falar um pouquinho sobre prompt, porque o prompt, como eu venho falando, né, ele é muito mais importante do que a própria funcionalidade da IA em específico, porque, por exemplo, de nada adianta eu ter uma IA muito potente e eu não saber extrair ali as funcionalidades dela, né? Então, eu até faço uma brincadeira, né? A mesma coisa você ter uma Ferrari na sua garagem e você não saber dirigir. Ou de duas, ou você vai acabar batendo essa Ferrari em algum canto, ou então você vai ficar com medo e não vai ficar usando. Vai ficar usando só de pouquinho em pouquinho. Então, o prompt é como se fosse a sua carteira de habilitação no uso da IA. Então, você escrever um prompt eficaz é o que te vai tornar, de fato, um usuário diferencial, né? O que vai te tornar um usuário que vai ser referência na tua empresa, na tua instituição, no teu setor, no uso da inteligência artificial, tá? E aí, essa apresentação aqui que eu vou trazer para vocês é uma apresentação que fala justamente sobre isso e ensina como que vocês devem construir um bom prompt. Já adianto, né? Usem a própria IA para elaborar prompts, né? Então, quando vocês forem criar um determinado prompt, uma determinada solicitação, primeiro usem a IA já para ir adiantando esse trabalho que eu vou ensinar aqui para vocês. Só que existem metodologias que, quando você for pedir a IA, você pode pedir com essas metodologias para acelerar o teu processo ali de criação desse prompt. E quando eu falo acelerar, não é a IA te trazer o prompt, é de fato trazer um prompt assertivo, um prompt que funcione, tá? Não adianta nada eu ter ali um prompt de 8.000 caracteres se ele não funciona, tá? Então, dependendo da situação, um prompt de 2.000 já resolve, não precisa de tudo isso, né? Então, é importante a gente entender isso justamente aqui nessa apresentação. Então, vamos lá.
Primeiramente, o que é um prompt, né? Para quem ainda não conhece ou nunca ouviu falar. E na verdade, eu ouvi falar, vocês já acabaram de ouvir, né? Mas para quem não sabe ainda o que significa. Prompt, pessoal, é a forma como a gente interage com a IA, independente dela qual seja. Aqui a gente está falando de Copilot, mas, né, se a instituição de vocês, por exemplo, lançarem uma IA interna, uma IA generativa, por exemplo, vocês vão se comunicar com essa IA através de prompt, tá? Se a Lanlink, por exemplo, lançar uma IA no mercado e vocês forem usar, possivelmente vocês vão utilizar ela através de prompt, né? Então, o prompt é a forma como a gente interage ali com a inteligência artificial, tá? Bom, e os prompts, de acordo com essa metodologia que eu vou passar para vocês, e aí existem várias, né? Fiquem à vontade para explorar isso, utilizando a própria IA para vocês conhecerem outras metodologias, mas essa em específico, ela divide o prompt em dois grandes grupos, tá? A gente tem os prompts menos eficazes e a gente tem os prompts que são mais eficazes. E qual é a diferença entre esses dois grupos? Um prompt menos eficaz, ele é um prompt que ele é muito vago, ele é um prompt que ele é feito de algumas palavras, ele é um prompt sem saída ali preferencial. Ou seja, quando você abre um documento em PDF, um Word, por exemplo, lá no Copilot, você diz assim, gere um resumo. Você está fazendo um prompt menos eficaz. Por quê? Porque às vezes o resumo que você quer não é aquele tipo de resumo que a IA vai trazer. E quando você pede apenas um resumo específico de documento, você não está detalhando, por exemplo, quais são as informações que tem que ter nesse resumo. Esse resumo ele tem que vir em texto, ele tem que vir em tabela, ele tem que vir em tópicos. Esse resumo você vai usar ele para alguma coisa, né? Ou então é só para você ler ali naquele momento. Então você não está trazendo informações que vão acelerar a assertividade da IA naquele instante, tá? Até por isso, né, que eu expliquei para vocês na primeira capacitação que os agentes eles precisam ter prompts que são bem detalhados para eles funcionarem. Porque imagina, tu cria um agente de IA que gera e-mail. Mas aí todo e-mail que ele gera, tu tem que ficar pedindo várias correções de, olha, seja mais formal, seja mais detalhista, seja mais técnico. Aí esse agente não tem funcionalidade, quer dizer, vai ter a funcionalidade, mas assim, vai ser afetada, porque é quase como se você estivesse usando a própria IA e não um agente de IA, tá? Então, para os agentes, inclusive, nós utilizamos os prompts do outro grupo, que são os prompts mais eficazes, ou seja, são prompts que são específicos e detalhados, eles são prompts que têm frases completas com instruções, e aqui eu já adianto para vocês, pessoal, IA generativa é um tipo de IA para o usuário final que nós não treinamos, nós instruímos, tá? Então eu já vi muita gente falar, Samuel, como é que eu faço para treinar esse agente? Como é que eu faço para colocar aqui o treinamento dele? A gente não treina nada aqui. Quem faz treinamento de IA são pessoas que trabalham com desenvolvimento de inteligência artificial, né? Então, por exemplo, as próprias fabricantes, a OpenAI, Anthropic, entre outras, essas lá, os desenvolvedores vão treinar, ou então até de empresas, por exemplo, a própria Lanlink também tem um setor onde a gente desenvolve IA e treina IA. Mas no caso, nós que somos usuários finais, a gente não treina nada, a gente instrui. Por isso que o nosso prompt é importante, porque a gente vai pegar uma IA que ela é treinada com um monte de coisa. Só que às vezes ela não é treinada para aquilo que a gente quer que ela faça, para aquele determinado resumo, para aquela determinada inscrição de edital. Então, às vezes, ela não faz aquilo que, na verdade, ela não foi treinada com aquilo que a gente quer que ela faça. Então, a gente tem que instruir bem para ela tentar conectar os pontos ali e elaborar algo que a gente realmente vai utilizar, né? E não usar a IA por IA, usar IA por usar, né? Aí o contrário, troquei usar pela IA. Bom, então, dentre esses dois grupos, né? Aqui eu já tenho até um exemplo. Ó, eu quero trabalhar com marketing focando na pesquisa, faço um resumo das notícias, etc, etc. A gente vai trabalhar com mais exemplos posteriormente. No entanto, pessoal, uma frase que eu quero deixar aqui nesse slide ainda é que não existe esse negócio de prompt errado. Então, por mais que a gente tenha esses dois grandes grupos de prompts menos eficazes e prompts mais eficazes, não existe essa história de, Samuel, então quer dizer que o meu prompt aqui está errado, o meu prompt de, olá, faça isso. Não, porque em algumas situações o resuma, o gera o e-mail, já vai resolver minha vida. Eu não preciso pedir para gerar um e-mail assim, 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 porque eu vou enviar para o meu diretor e etc, etc. Eu posso só pedir para gerar um e-mail e aquilo vai resolver minha vida, tá? Então depende muito para o que você vai querer, né? Então vou dar um exemplo lá do tribunal que eu fiz treinamento de IA. O juiz, né, o magistrado, ele estava precisando que a IA gerasse para ele textos ali jurídicos muito complexos.
Se eu chego para a IA e digo, IA, gere um relatório jurídico desse documento aqui, ela não fazia um documento legal, ficava um texto ali meia boca que o juiz tinha que refinar várias vezes até ficar bom. Então, o que é que a gente teve que fazer? Construir um prompt dizendo, IA, gere um relatório desse formato, aqui está um modelo de saída esperada, é assim que a gente precisa desse relatório. Esse relatório tem que ter de X a Y parágrafos, cada parágrafo tem que falar sobre esses temas. Então, quando a gente cria, né, esses prompts mais refinados, a IA consegue, por mais que ela não seja treinada, por exemplo, para gerar um relatório jurídico, e aí, nesse caso, até foi, né, porque eu acho que o âmbito jurídico foi um dos que mais vem utilizando IA desde o seu lançamento lá com o ChatGPT, a gente consegue ter uma resposta mais assertiva da IA, tá? Bom, evoluindo. Pessoal, aqui eu vou passar aqui por esse slide, assim, de forma bem resumida, tá? Aqui são algumas atividades que vocês podem estar fazendo para treinar a criatividade de vocês na criação de prompts. Então, uma dica e uma sugestão que eu dou é, quando vocês tiverem um colega que está ali no mesmo setor ou de outro setor, que está tendo dificuldade com IA, e você sabe, né, tem uma certa experiência e consegue resolver coisas com IA já no seu dia a dia, sente com essa pessoa e tente resolver o problema dela. Isso vai agregar muito na criatividade de vocês, tá? Eu sou experiência própria disso. Então, hoje, muitas coisas que eu consigo resolver com o IA, de diferentes áreas de negócio, é porque eu venho participando de diferentes imersões com diferentes áreas de negócio. Então, eu já tive imersão de desenvolvimento de agente com, como eu falei, com magistrado, com pessoa de Ministério Público, com promotor, com gente da TI do Ministério Público. Já tive internamente aqui na Lalink com marketing, com RH, com comercial, com outras empresas privadas na mesma lógica, jurídico, controladoria. Então, como eu tive muita essa experiência de passar por muitas áreas e tentar ajudar elas com o meu conhecimento em IA, hoje, quando eu vejo um problema, de cara, às vezes eu já sei se eu consigo resolver com Copilot ou não. Eu já sei se, por exemplo, se eu consigo resolver, como que eu vou fazer para resolver? Se é com Copilot no Word, se é com agente, se é com prompt, se é com Copilot em outra ferramenta. Então, essa experiência que a gente tem de conseguir olhar para um problema e resolver, independente da área, se vence muito com a criatividade. E para você adquirir essa criatividade, você precisa, por mais que aquilo ali não seja do seu dia a dia, tentar fazer para conseguir desbloquear, né, esse tipo de criatividade aqui no uso da inteligência artificial. Então, aqui eu tenho algumas atividades que vocês podem aí estar tirando print, enfim, para poderem fazer no dia a dia de vocês. Talvez algumas dessas, vocês que estão acompanhando, até já façam, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho revisão de contrato, usar IA para ajudar na integração ali de novos funcionários no seu setor, revisão de currículos, aqui é mais para quem trabalha com recrutamento, né? Obter respostas sobre políticas de empresa, você pode trabalhar com a legislação em específico. Então, aqui são algumas ideias que vocês podem trabalhar para melhorar a criatividade de vocês no uso da inteligência artificial, tá? Bom, continuando. Prompt, pessoal, não se resume apenas no que eu estou pedindo, mas também naquilo que eu estou enviando para a inteligência artificial. Então, quando a gente vê aquele botãozinho de mais lá, ele não está ali de enfeite. Ele está ali porque existe um propósito para ele estar ali, né? Então, por exemplo, naquele caso do Word, quando vocês viram, inclusive usando o modo agente, quando eu pedi para ele preencher, né, aquela ata utilizando informação de uma transcrição. Então, aquele mais ali, como eu disse, ele não está ali por enfeite, ele está ali para ser utilizado. Então, todo arquivo, todo documento que você coloca para dentro da IA faz parte do prompt. Então, quando você envia um documento para ela, não faça, por exemplo, de enviar um arquivo só por enviar, vou enviar isso aqui por enviar, porque eu acho que faz sentido aqui usar nesse prompt. Não. Coloque arquivos que de fato a IA vai precisar. Porque lembre-se, quanto mais coisas você enviar para uma IA, mais canto ela tem que olhar. Então, ela pode ficar mais perdida, porque às vezes pode ter um documento ali que você enviou que não vai servir para aquela tua resposta, tá? Então, eu vou até trazer um caso prático aqui interno nosso. Aqui internamente, eu estou ajudando o nosso marketing, por exemplo, a desenvolver um agente que ele consiga construir casos de sucesso.
E aí, para construir casos de sucesso, o que é que a gente precisa? Precisa de base de conhecimento de dados, né, de arquivos, que comprovem, por exemplo, uma adoção de Copilot, uma criação de um agente que foi um sucesso, que está todo mundo da empresa utilizando. E aí, quando eu crio esse agente, eu vou trabalhar nele para ele elaborar um caso de sucesso para mim, eu não posso chegar dentro dele e enviar, mas isso tudo foi documento que teve dentro do projeto, vou enviar. Não, eu vou enviar aquilo que é estratégico. O que é que esse agente que vai criar um caso de sucesso para mim, ele precisa? Ele precisa da documentação técnica do projeto, ele precisa, por exemplo, dos resultados, então ele precisa de algum documento que comprove esses resultados, ele precisa também de um ACT ali comprovando ali aquela entrega. Então ele precisa desses 3 documentos. Samuel, eu vou enviar então meus 10 documentos que eu tenho aqui, e-mail, vou enviar tudo? Não, não precisa, então eu vou enviar apenas aquilo que é necessário para aquele agente construir esse caso para mim, tá? Então entendam que o arquivo ele é parte fundamental da funcionalidade da tua IA. Às vezes a gente acha que mais é melhor, mas às vezes o menos, né, o menos ali bem feito, ele já vai te entregar um resultado muito mais satisfatório do que tu encher a IA de documento ali e pedir para ela trazer alguma coisa, tá? Bom, aproveitando, pessoal, vou ensinar aqui para vocês um recurso aqui dentro do Copilot Chat, tá? Que se chama Galeria de Prompts, certo? Eu não me recapitulo se eu cheguei a falar isso no nosso primeiro encontro, mas caso eu não tenha falado, vocês vão ver agora, e caso eu tenha falado, eu vou reforçar aqui nesse encontro, porque é um recurso muito legal, tá? Seguinte, dentro aqui do meu Copilot, eu vou pedir aqui para ele, vou colocar aqui um prompt qualquer, e vou enviar para ele essa minha solicitação, tá? Dentro do Copilot Chat, existe um recurso chamado Galeria de Prompts. E para que serve essa galeria de prompts? A galeria de prompts ela serve para tu salvar aqueles prompts que são ali talvez mais essenciais no teu dia a dia, para você não ter que ficar, por exemplo, o tempo todo copiando e colando um determinado prompt. Então, como que eu faço para primeiro salvar um prompt para eu depois ver esse prompt nessa galeria? No chat vai usar ele uma vez. Depois que a resposta da IA termina, você vai observar que quando eu coloco o mouse aqui por cima da minha interação com a IA, eu tenho esse botãozinho aqui que parece uma bandeirinha de São João, na chamada salvar prompt. Clicando aqui em cima dela, ele vai me dar essa opção de eu salvar esse prompt e eu consigo colocar um título. Nesse caso aqui, eu vou colocar, por exemplo, treinamento de Copilot Chat, certo? E eu vou colocar aqui 01, só para a gente ter certeza que vai que eu salvei com outro nome, na verdade com o mesmo nome, né, em outros treinamentos. Então vou colocar aqui 01, colocar até a data de hoje, 26/23, pronto. Então tá aqui com a data de hoje, para a gente ter certeza que esse aqui é o prompt que eu vou salvar. Vou clicar aqui em salvar, certo? Ele já vai dizer para mim, ó, seu prompt foi salvo aqui na galeria, tá? Eu não vou clicar aqui agora, eu vou fechar isso daqui e eu vou abrir um novo chat. E aí vamos lá para aquela situação. Samuel, tô com o meu prompt muito massa, criei um prompt aqui com a ajuda da IA, show de bola, tá funcionando, só que eu tenho que ficar copiando e colando. Eu até salvei, mas não tô achando aqui onde é a galeria de prompts, porque de fato ela fica meio escondida, tá, pessoal? Inclusive é uma crítica minha mesmo aqui a essa parte dela ficar escondida. Tem coisa que às vezes eu acho que fica escondida demais. Eu vou clicar aqui em ver mais, tá? O meu tá em inglês, mas para quem tá usando o Copilot todo em português aqui, o botãozinho se chama ver mais, ou para quem tá em inglês vai ficar a mesma coisa do meu, né? Show more. Clicando aqui, ele vai abrir mais quebra-gelos e lá embaixo, como eu falei, bem escondido, né? Vai ter aqui a minha galeria de solicitações, né? Aqui ele está em português, mas em inglês é Gallery Prompts, né? Eu vou clicar aqui e aqui, pessoal, ele já vai trazer, ó, vários prompts, só que esses prompts que vocês estão vendo inicialmente são prompts da Microsoft, tá? Então eles não são os seus prompts que você salvou. Inclusive você vê aqui, ó, sugerido pela Microsoft, todos que estão aqui são sugeridos pela Microsoft, tá? Bom, e onde que está o prompt que eu salvei? Você vai clicar aqui do lado, ó, de sugeridos em suas solicitações. Clicando aqui em suas solicitações, está aqui o prompt, ó, treinamento de Copilot, e aí aquele prompt lá que a gente tinha acabado de salvar, tá? Então, clicando em cima dele, ó, ele já escreve para mim o meu prompt, e aí se eu enviar, ele já vai fazer lá aquela determinada interação de novo comigo, tá? Então, a galeria de prompts ela serve para isso, para você poder salvar os seus prompts em um local ali seguro, que você também não precise ficar copiando e colando o tempo todo, certo? De forma resumida, é isso.
Bom, aqui ele está mostrando como que você acessa, mas aí mudou a interface, tá, pessoal? Então aqui é uma apresentação que eu tenho, inclusive, modificar ela, porque agora ela não fica mais nesse local, ela fica lá naquele botãozinho de ver mais e lá embaixo em ver prompts, tá? Bom, beleza, agora vamos entender um pouquinho mais sobre prompt. Seguinte, como eu disse, às vezes a grande limitação do uso da IA somos nós mesmos, porque quando nós vamos utilizar uma IA, às vezes nos falta duas coisas. Primeiro, habilidade em engenharia de prompt, que com essa apresentação vocês vão adquirir essa habilidade para vocês já conseguirem entender um pouquinho de como conversar com a IA, tá? E o segundo, a imaginação. O segundo, né, infelizmente eu não consigo, pelo menos eu não tenho ainda uma apresentação de como melhorar a imaginação, né? Eu sempre trago a sugestão que como eu falei anteriormente, de tudo que você vê como um problema, mesmo que não seja seu, seja de outra pessoa, tente ajudar e tente implementar a IA naquilo. Então, a sua imaginação, a sua criatividade, né, eu acho que é até melhor do que imaginação, a sua criatividade, ela começa a sair ali da caixinha porque você começa a enxergar o problema de uma forma mais ampla, tá? E também enxergar como que a IA pode resolver. Então, engenharia de prompt vocês vão ver aqui comigo e imaginação é uma tarefinha de casa aí para vocês praticarem, que essa imaginação, essa criatividade, ela vai aflorando com o tempo, tá? Bom, vamos lá. Então, aqui a gente tem a apresentação sobre a arte do prompt. O que é a arte do prompt? Pessoal, a arte do prompt é uma metodologia lançada pela própria Microsoft. E como eu falei, existem outras metodologias do uso da IA, então fiquem à vontade para explorar, para estudar, buscar conhecimento na internet com a própria IA, tá? Mas aqui é uma metodologia que ela se aplica muito bem como uma forma introdutória de vocês entenderem de maneira simples como construir um bom prompt, como fazer um prompt que de fato vá funcionar em grande parte dos casos, tá? Bom, ela é uma metodologia que ela se divide em 4 pilares, tá? Então a gente tem um pilar de objetivo, contexto, fonte e expectativa. Vamos entender um pouquinho o que é cada pilar aqui dentro. Primeiro, objetivo. O objetivo é o que você precisa do Copilot, tá? Esse pilar aqui em específico, eu costumo dizer que todo mundo pede, porque todo mundo que vai usar IA pede alguma coisa para ela. Ninguém vai usar IA, se bem que eu já vi algumas situações, né, de pessoas usando IA ali para desabafar sobre situações. Mas geralmente, quando nós vamos usar IA para fins ali de acadêmicos ou corporativos, né, institucionais, de forma geral, a gente vai pedir alguma coisa. Né? Então, a gente vai pedir um resumo, a gente vai pedir uma análise, a gente vai pedir a criação de um texto, a gente vai pedir alguma coisa. Então, o objetivo é justamente isso, é o que você pede para a IA te entregar, tá? Por padrão, geralmente nós, né, na verdade, já pedimos isso para as IAs. No entanto, os outros pilares, às vezes a gente acaba esquecendo um pouquinho. Primeiro, o contexto. Por que que você precisa disso? Quem é que está envolvido nisso? E aqui, pessoal, esse contexto ele é importante para a IA, não é porque ela quer saber mais sobre o seu problema, sobre a sua solicitação ou sobre a sua vida. É porque o contexto, ela vai fazer a IA, por exemplo, se colocar no seu lugar. Imagina a seguinte situação. Você pediu para a IA, por exemplo, gerar um e-mail. Se você dizer, por exemplo, IA, gera um e-mail dizendo que eu vou entrar de férias para o meu amigo Eric, ela vai fazer um e-mail lá, e como eu coloquei meu amigo Eric, ela vai tentar colocar lá uma coisa talvez mais informal. Se eu pedir para ela, agora, em vez do meu amigo Eric, colocar para o meu diretor, Jailson, por exemplo, ela já vai te entregar um resultado mais formal. Por quê? Porque você colocou que era para o meu diretor. Então ela já entende, opa, aqui é o diretor da empresa, eu já tenho que fazer uma coisa mais formalizada. Né? Então, isso é importante para ela entender como que ela vai te entregar uma determinada resposta, tá? Porque se você não der um contexto e você dizer, gere um e-mail para o Eric, ou gere um e-mail para o Jailson, só trocando ali, por exemplo, as duas pessoas, e ela não sabe que o Eric, por exemplo, é o meu amigo e o Jailson é meu diretor, pode ser que ela acerte, pode ser que ela traga um e-mail da forma como eu quero, como pode ser que ela não acerte, que ela traga, por exemplo, um e-mail para o Jailson informal. Né? E aí entra naquela questão de assertividade. A gente vai ter que perder mais tempo pedindo para ela corrigir algo que eu já poderia ter previsto aquilo ali anteriormente. Né? Então, obviamente, aqui eu estou trazendo um exemplo simples, mas vamos para um caso mais complexo. Né? Então, vamos para a elaboração do relatório executivo, vamos para a análise ali mais densa de conteúdo. Então, nessas situações que às vezes a IA demora 3, 4 minutos para nos responder, usando aquele modo raciocínio, imagina que ela demorou 4 minutos para te responder
E aí, quando ela te trouxe a resposta, por causa de uma besteirinha que você esqueceu de colocar no contexto, você vai ter que pedir de novo para ela passar mais 4 minutos para te responder, né? Então, se bem que hoje eu não sei se é coisa que da geração mais nova. O pessoal diz que eu sou meio aperreado, porque para mim 4 minutos é muito tempo, né? Mas imagina essa situação, que você demora ali, por causa de uma besteirinha que você não colocou um contexto, você vai ter que aguardar mais esse tanto de tempo para resolver aquilo com a IA, né? Então, o contexto ele é muito importante para ela, tá? Para você explicar por que que você precisa daquilo, qual é a sua necessidade em cima daquilo e para quem você vai enviar aquilo, para quem ou para o que você vai utilizar aquilo, tá? Bom, próximo tópico, fonte, tá? Fonte, pessoal, vem muito daquilo que eu te falei sobre os arquivos, tá? Só que nem só de arquivos se vive uma fonte. Por exemplo, quando você utiliza um chat do Copilot, existe dentro dele não é bem um recurso, tá? Existe dentro dele todo o seu histórico ali de conversas, tá? E aí vamos exemplificar isso que fica melhor. Então, deixa eu abrir aqui meu Copilot Chat. E aí é o seguinte, eu vou conversar aqui com ele como se estivesse fazendo uma interação qualquer, só para poder exemplificar isso, tá? Pronto, beleza. Tá criando aqui o texto, deixa ele terminar de carregar. Beleza. Então vamos lá. Dentro do meu Copilot Chat, na verdade, dentro dos chats de cada um, né, de forma individual, existe uma coisinha chamada janela de contexto. O que é a janela de contexto? Janela de contexto, pessoal, é tudo aquilo que você já fez de interação, que você já enviou de documento, tudo que está dentro de um determinado chat. Então, por exemplo, esse chat aqui tem uma janela de contexto X. Esse outro chat aqui, que eu vou abrir do lado, ele já tem outra janela de contexto. Esse outro aqui já tem outra janela de contexto. E assim por diante, tá? Detalhe, acabei não falando, tá? Mas dentro do histórico de chats aqui do Copilot Chat, ó, mostra aqueles lá do Copilot no Excel também, tá? Porque é a mesma ferramenta, só muda a interface, certo? Bom, mas voltando para cá. Então, cada interação de chat que eu tenho aqui com o Copilot, eu tenho diferentes janelas de contexto. E qual é a importância da janela de contexto? Porque o Copilot, tudo que eu já conversei com ele aqui, nesse caso, ele meio que já não é ele já aprendeu, ele não foi treinado, mas ele já aprendeu porque está ali na memóriazinha dele dentro desse texto. É por isso que se chama janela de contexto. E aí, por exemplo, se eu chegar aqui e dizer o seguinte, gere uma mensagem para eu enviar para o Eric sobre o assunto. Quando eu peço para ele criar uma mensagem para mim sobre o assunto, eu não estou especificando qual é o assunto. Eu estou só pedindo para ele gerar sobre um assunto. Então, é a seguinte lógica. Se eu abrir aqui agora esse prompt, tá? E aí vocês estão vendo aqui que ele está pegando sobre o assunto que eu acabei de conversar com ele, né? Sobre Copilot, nome jurídico, tal e tal. Se eu criar um novo chat e eu pedir aqui para ele, ó, gera mensagem para enviar para o Eric sobre o assunto e enviar para a IA, vamos ver a resposta dela aqui, só para vocês verem. Ó, ela vai dar justamente aquilo que eu pensei. Sobre qual assunto você quer falar? Me diga o tema, o contexto, né? Então, assim, por que que agora, dessa vez, ele já não pegou e criou sobre o assunto específico que eu estava conversando em outros chats? Por quê? Porque cada chat ele tem a sua janela de contexto. Então, quando eu estou utilizando e criando prompts, é muito importante eu entender que tudo que eu já interagi com a IA pode afetar a minha resposta posterior por conta da minha janela de contexto. E a fonte, ela também é a própria janela de contexto. Então, nem só de documentos, de arquivos, enfim, do que você pensar, vive ali a IA. Ela também tem muita informação que ela traz da própria janela aqui de contexto para te trazer uma resposta. Então, como eu fiz nesse caso, eu pedi para ele, gera mensagem para ele sobre o assunto. Ela já sabe qual é o assunto. Eu não preciso ficar dizendo qual é o assunto de novo. Diferente quando eu crio um novo chat. Quando eu criei um novo chat, ó, aí ela perguntou qual é o assunto, né? Então, fonte, pessoal, ela é muito importante porque a gente tem que direcionar a IA para onde que ela tem que olhar. Ah, Samuel, mas eu não quero que ela use a minha janela de contexto para criar essa mensagem para o Eric sobre o assunto. Eu quero que ela crie uma mensagem sobre outro assunto. Aí você tem que especificar lá naquele prompt. Ou melhor, cria um novo chat, né, para não ter nenhum tipo de risco. Bom, por último, pessoal, o nosso último pilar aqui que a gente vai trabalhar é as expectativas, tá?
Então, o que são as expectativas aqui do Copilot? Pessoal, é o seguinte, expectativas do Copilot é a forma como você quer que ela te responda. Então, por exemplo, quando você vai trabalhar com uma IA, às vezes ela vai te trazer respostas que podem vir em tópicos, podem vir em texto, pode vir em uma tabela. Só que, dependendo do que você for fazer, você quer em um formato específico. Então, se eu, Samuel, por exemplo, quero que o meu relatório lá jurídico ele tenha 3, 4 parágrafos, cada parágrafo fale sobre o assunto X, Y, Z, eu tenho que colocar isso dentro do meu prompt. E o que é essa observação que eu acabei de colocar? As minhas expectativas. Então, quando eu falo que o meu e-mail ele tem que ser formal, o meu e-mail ele tem que ser descritivo e técnico, tudo isso que eu estou falando são expectativas que eu estou jogando para a IA para ela entender como que é a minha resposta, tá? Então, vamos ver aqui um exemplo prático disso, ó. Aqui eu tenho um e-mail que ele reflete justamente esses 4 pilares, tá? E aí é até bom enfatizar isso, um e-mail, desculpa, um prompt. É até bom enfatizar isso, que um prompt ele não precisa ser gigantesco para ter esses 4 pilares. Eu posso ter um prompt curto, resumido, mas que me traga esses 4 pilares. Inclusive, eu posso ter um prompt para gerar um outro prompt que tem esses 4 pilares, né? Como eu falei para vocês, usem a IA a favor de vocês para a criação desses prompts. Então, aqui, por exemplo, vamos lá. Eu tenho aqui o primeiro objetivo, né? Gere de 3 a 5 marcadores. Isso aqui é o objetivo que a gente está pedindo para a IA criar. Contexto. Para eu me preparar para a reunião com o cliente X e discutir sua campanha de marca fase 3. Então, aqui eu estou explicando para ele por que eu preciso dos marcadores, né? Eu estou precisando dos marcadores porque eu vou ter reunião com um cliente específico. Fonte. Concentre-se em arquivos ou documentos que enviei nesse chat. Aqui nesse caso eu poderia também falar o seguinte: concentre-se na janela de contexto. Ponto. Isso aqui já resolveria. Por quê? Porque ele ia olhar para cima de tudo que eu já interagi com documentos e etc. E ele ia então trazer ali os meus marcadores. E um detalhe, isso aqui é muito importante, pessoal. Por quê? Porque quando eu falo para ele se concentrar em arquivos ou na minha janela de contexto ou em documentos que eu enviei nesse chat, eu estou dizendo para ele, por exemplo, ó, não olhe para a internet. Ah, Samuel, mas o Copilot ele tem conexão com a internet o tempo todo. Eu não posso desativar? Não, você não desativa, mas o seu prompt desativa essa busca, tá? Então, quando eu peço para ele olhar, por exemplo, nesse caso, para ele gerar esses marcadores, olhando apenas ali para os arquivos que eu já enviei, é a mesma coisa que eu dizer, olha, olhe só para a minha janela de contexto, não olhe mais para nenhum canto, não, tá? Então, o prompt ele tem essa capacidade delimitadora dentro ali da tua utilização da IA. E por último, expectativa, ou seja, como que você quer esses marcadores? Eu quero esses marcadores longos, pequenos, eu quero esses marcadores detalhados, eu quero esses detalhadores curtos, simples. Então é importante, né, a gente entender que as expectativas também elas fazem parte ali da parte da criação burocrática do uso da IA, né? Bom, e aí por último aqui ele fala, por favor, use uma linguagem simples para que eu possa me atualizar rapidamente, né? Então aqui ele está dizendo que, ó, nem faça algo grande porque a reunião daqui a 5 minutos eu tenho que só ler e já ir para ela, tá? Bom, aqui, pessoal, eu tenho um exemplo prático para demonstrar para vocês o impacto que, de fato, ele vai trazer ali no prompt. Então, eu tenho 2 prompts. Observem que os 2 prompts, eles são da mesma lógica, tá? Então, aqui, o que é que eu quero? Eu quero criar um rascunho de uma postagem de um blog sobre um determinado assunto. Então, aqui, ó, eu vou selecionar aqui a primeira opção, tá? E aqui eu vou lá no meu Copilot, vou vir aqui no meu Copilot no modo automático mesmo, certo? E eu vou colar aqui esse determinado prompt. Então, escreva uma postagem no blog sobre práticas sustentáveis na agricultura. Aqui, na verdade, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar assim, ó, escreva postagem no blog sobre o papel da Prodan, por exemplo, na tecnologia do Estado, certo? Vou colocar aqui um prompt simples. Então, vou colocar aqui um prompt simples, ele vai aqui escrever a minha postagem do blog, que é o meu objetivo, né? E aqui é o meu contexto, né? Pronto, aqui ele está trazendo informações, ó, processamento de dados da Amazônia, Prodan, Consumidor Doce, que ele está trazendo informações da internet, né? Está criando minha postagem de blog, certo? Perfeito, está criando aqui, vamos aguardar mais um pouco. Uns anos, trazendo postagem, pronto. Ó. Isso aqui é o que ele criou. Então,
Eu vou selecionar em azul aqui, né, só para vocês verem o tamanho. Então, vou tirar um pouquinho do zoom da minha tela, tá? Vai ficar, vocês não vão conseguir ler aí a notícia, mas é só para vocês verem, ó, que a notícia que ele criou aqui para uma postagem de blog que eu quero, coube dentro da minha tela aqui do navegador, né? Eu tirei o zoom todo, né, obviamente, mas vocês estão vendo que coube, né? Ficou uma notícia aqui bem padrão. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um novo chat, tá? E o que é que eu vou fazer agora? Eu vou lá no meu prompt, eu vou copiar aqui essa segunda notícia, tá? Esse segundo prompt. E aqui eu vou dizer, cria uma postagem no blog de 1.500 palavras para um público geral interessado em tecnologia. E aqui eu vou colocar, concentrando significados, benefícios, práticas sustentáveis. Aqui no caso eu vou colocar, concentrando significados, benefícios. Aqui deixa eu só apagar aqui essa parte. Benefícios que a Prodan realiza para o Estado. E aqui eu vou colocar, inclua exemplos do mundo real, inclua exemplos do mundo real, tecnologias inovadoras, sites fontes confiáveis, conclua sobre a reflexão e importância dessas práticas, apelo para adotá-las, né? Então pronto. E aqui, pessoal, além de eu deixar do modo automático agora, eu vou colocar no modo 5.2 do Pense Profundamente, que é outra coisa que também vai impactar na nossa funcionalidade da IA. É o modo qual ela está presente, tá? Então vamos lá. Vou deixar aqui ele executando, ó, ele está no mesmo modo lá, né, alinhando. Aquele modo automático, tá, pessoal? A única diferença dele é porque ele, automático, como eu expliquei na capacitação passada, ele decide se ele vai para o modo rápido ou vai para o modo raciocínio, tá? Aqui nesse caso eu deixei o modo raciocínio por padrão, mas ele está na mesma, inclusive lá ele também estava naquele mesmo botãozinho, né, alinhando tudo, e ele demorou até um pouquinho. Como é que eu sei quando é resposta rápida ou quando é modo raciocínio? Quando é uma resposta rápida, pessoal, assim que você manda o prompt, ele já te traz a resposta. Ele demora 2 segundos para te trazer a resposta. Quando ele está no modo pense mais profundamente, ou também chamado de modo raciocínio, aí ele já demora mais. Como eu disse, pode demorar até 2, 3, 4, 5 minutos, tá? E aí, no caso, ele vai gerar aqui. Enquanto ele gera aqui, enquanto ele vai carregando aí, quebrando a cabeça dele, deixa eu ver se tem mais dúvidas aqui no nosso chat, tá? Ó, aqui o Rômulo colocou, sobre a disponibilização do agente editor, no Word Online, na minha conta E3 está aparecendo. Verifiquei, o Excel Online também está disponível. Rômulo, talvez, assim, para quem não estiver aparecendo, pessoal, pode ser que, como é uma coisa nova, tá? Às vezes, e eu sei que aqui tem pessoas de diferentes ambientes, né? De diferentes áreas aqui, no sentido de instituições. Às vezes pode estar acontecendo do ambiente de vocês ainda não terem chegado já a essa atualização que a Microsoft ela vai fazendo isso, na atualização ela chega de ambiente por ambiente. Inclusive já aconteceu, por exemplo, de uma vez numa apresentação, um usuário, né, ele fala, nossa, mas tá aparecendo um negócio aqui para mim que não tem na tua tela. E aí, de fato, é porque não tinha entrado aqui, né? É por isso que a gente até se inscreveu num programazinho chamado Frontier, que a gente tem os recursos da forma mais atualizada para não acontecer mais isso, né? Então agora a gente está sempre com os recursos mais atuais. Só que não nessa conta, tá? Essa minha conta aqui, ela é uma conta de um outro ambiente. É uma contazinha teste mesmo que eu tenho. Ela é corporativa, mas é uma conta de outro ambiente. Beleza, vamos lá. Então vamos ver aqui o que é que ele fez, né? Colocou aqui, ó, Prodan, engrenagem digital. Aqui no caso ele colocou de estado de São Paulo, né? Porque ele pegou de outro estado. Mas enfim, como eu não especifiquei, erro de prompt, né? Meu, né? Deveria ter corrigido. Mas enfim, vamos só ver. Aqui eu só quero que vocês vejam o tamanho, né, da resposta dele. Então vamos lá. Ó. Vou aqui selecionando tudo, só para vocês verem. E aqui ele ainda está criando, né? Ó, ainda está carregando aqui embaixo. Eu vou tirar o zoom todo para vocês verem. E agora já não cabe mais na minha tela, né? A minha resposta. Vocês estão vendo que ele está descendo aqui. Isso tudo aqui que ele está fazendo é a minha resposta lá de acordo com o meu prompt. Então, a lógica, ela é a mesma. Né? Então, a mesma solicitação que eu queria fazer para o prompt 1, a lógica no sentido de postagem para um blog, o objetivo é o mesmo que para o prompt 2. Só que essa está muito mais completa, né? Então eu consigo ver que ela está mais completa só pelo tamanho dela. Isso aqui tudo foi o que ela criou, né? Então se eu der tirar o zoom no máximo, ó, já não cabe mais na minha tela. E é porque aquela outra nem estava no zoom máximo, né? Eu estava mais ou menos nesse zoom aqui de 33%. Então, isso mostra o poder do prompt, né? Independente da IA. A IA, o modelo, é tudo igual. A diferença é que um prompt ele é mais refinado e o outro prompt ele é menos refinado. Inclusive, esse prompt aqui teve aquele problema que eu falei, né? Ó,
Não coloquei qual era a Prodan. Aí ele foi aonde? Em São Paulo, tá? Nesse caso aqui ele errou. Queria outra Prodan lá de AM. Então, é importante, né? Sempre você colocar o contexto, né? Para você ter ali a expectativa atendida, ok? Bom, deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui no Perguntas e Respostas, mas eu acho que não tem, né? Ok, acho que não tem. Beleza, vamos lá, vamos seguir aqui então. Pessoal, para a gente ir finalizando aqui nossa apresentação, eu quero falar para vocês que além dessa técnica de prompt, de objetivo, contexto, fonte, expectativa, existem também outras instruções que vocês precisam praticar para melhorar o resultado da IA. Primeiro, dizer o que é que ela tem que fazer ou não fazer. Geralmente o fazer nós pedimos, né, que é justamente o objetivo. Mas o que não fazer, às vezes a gente não faz. Então, por exemplo, eu quero fazer uma postagem como essa que eu acabei de criar. Se eu não falar para ele que ele não deve utilizar, por exemplo, sites que não sejam .gov, o que é que ele vai fazer? Ele vai olhar só os sites .gov. Então, eu preciso sempre, né, quando eu vou utilizar IA, e eu quero delimitar o que é que ela tem que olhar, por exemplo, como base de conhecimento, o que é que ela deve olhar e o que é que ela não deve olhar, o que é que ela tem que fazer e o que é que ela não deve fazer, tá? E eu vejo muitas pessoas às vezes pecando nisso, dizendo, ela tá fazendo tal coisa, eu nem tô pedindo. Tá, mas você não tá pedindo para ela fazer, porque às vezes a forma como você pede, para ela, entendendo, a melhor forma é daquele jeito ali, né? Por mais que você tente de outras formas. E a IA, pessoal, é algo probabilístico. Então, entendam que a inteligência artificial, ela não é algo que vai sempre repetir a mesma resposta. Ela é probabilística. Pode ser que ela repita, pode ser que ela não repita. Então, quanto mais a gente delimitar ela, né, quanto mais a gente cortar essas arestas, melhor vai ser essa resposta dela, tá? Bom, outra coisa, outra prática que vocês podem fazer também é dar feedback. Essa daqui eu acredito que grande parte de vocês que já usam o Copilot já façam, que é quando ele faz uma coisa, você diz, olha, isso aqui está errado, isso daqui está muito resumido, isso daqui tem que melhorar, né? Então, quando você não tiver a resposta ideal, dê o feedback para o Copilot, né? Porque você tem que permitir que ele se adapte ali à sua resposta e que ele consiga melhorar aquela determinada resposta, tá? Outra prática, peça feedback. Muitas vezes a gente até dá o feedback, mas às vezes a gente não pede. Então, por exemplo, quando eu tenho um prompt e eu quero melhorar ele, peça feedback do Copilot, né? De Copilot, ó, melhora esse prompt aqui. Uma outra forma da gente pedir feedback também é quando a gente pede uma coisa para ele e ele não está entendendo. Por exemplo, Samuel, quis fazer um relatório executivo aqui, o Copilot, eu peço, para mim o prompt está bom, só que ele não está querendo fazer. Pergunte a ele, né? Peça feedback. Compadre, por que você não está compreendendo que eu estou pedindo tal coisa? Dá um exemplo, né? Então, você pedir feedback para ele também é muito importante para você entender como que está sendo a linha de raciocínio ali daquela inteligência artificial, tá? E por último, pessoal, o Copilot não se cansa, tá? Então, assim, vocês têm acesso a uma ferramenta que vocês podem usar quando quiser, quantas vezes quiser, sem limitação de interação, né? Não tem aquele negócio de token, né? De que muitas IAs têm, né? Então, Samuel, mas atingi o limite aqui no chat porque fiz 35 interações, o Copilot e o próprio Copilot bloqueia, né? Ele diz, olha, cria um novo chat porque a gente aqui já atingiu o limite máximo aqui, e ele começa a travar também, né? É tão legal você ficar no mesmo chat com muita interação. Crie um novo chat, né? O Copilot não se cansa. Crie vários chats, testem de fato a ferramenta. E é aquilo que eu falei na primeira capacitação: quanto mais você usa, quanto mais você coloca a sua cara dentro do Copilot, melhor vai ser a resposta dele, porque ele tem aquele recursozinho de memória, tá? E em breve ele vai ter um recursozinho também lá do histórico de chats. Então ele vai conseguir se basear nas suas conversas anteriores para responder suas conversas futuras, tá? Apesar disso ainda não estar disponível, mas em breve vai estar também essa funcionalidade. Bom, pessoal, estão faltando 5 minutinhos aqui para a gente finalizar a apresentação. Agora é com vocês, né? Então vocês precisam de fato tentarem criar esses prompts, as atividades, né? Tentarem mesmo colocar a mão na massa e praticarem, porque e eu sempre friso isso nos treinamentos, não adianta nada vocês participarem aqui de um treinamento, vendo essa metodologia, aprendendo a metodologia e não colocar em prática, tá? Vocês vão acabar se esquecendo, quando forem usar, vão tentar recapitular, mas assim, é importante que
teve um problema, tenta usar IA, né? Mesmo que às vezes não consiga resolver, mas tenta usar IA até para ver onde vai o limite dela, né? Até para ver aonde ela se aplica, né? Seja um usuário pilar de IA na sua instituição, porque hoje IA já não é mais aquela moda que quando foi o lançamento de achar que existiu agora, mas está passando. Muito pelo contrário, né? A gente vê que as tecnologias elas estão evoluindo até que rápido demais. Como eu disse, hoje em dia já vai ter IA para controlar o seu computador, né? Inclusive o Copilot Coworking é uma tecnologia que vai ser lançada no futuro. Acho que daqui a algumas semanas já deve estar disponível. Mas aí é um outro tipo de Copilot, né? Que faz isso, né? Então, se enquanto mais rápido vocês se adaptarem com a IA generativa, que já está começando a ficar para trás, mais rápido vocês vão se adequar a essas outras tecnologias de IA que vão lançando também, tá? Bom, pessoal, vou parar de compartilhar minha tela aqui. Vou ver aqui o perguntas e respostas para ver se a gente tem alguma coisa. E pelo que eu estou percebendo, não tem, tá? Então, Eric, Renato, fiquem à vontade. No chat também a gente também não temos nenhuma pergunta. Fiquem à vontade aqui para fazer a finalização do nosso treinamento. Obrigado, Samuel. Acho que vale lembrar aí, né, de tudo que você falou aí. Isso aqui é só uma introdução, tá, pessoal? O Samuel mostrou aí como utilizar o Copilot no modo básico, né? Mas ainda assim acaba sendo uma introdução, tá? Porque dá para fazer muito mais coisas ainda, né, com o que o Samuel apresentou, né, com essa ferramenta. Tá? A ideia é que a gente traga esse interesse, né, a fim de despertar o interesse de vocês, né? Esse conteúdo foi pensado nisso, para que vocês possam utilizar melhor, ir conhecendo, né, despertando a curiosidade para que de fato vocês testem, como o Samuel comentou, tá? E aí, quem sabe, em um segundo momento, né, a gente evoluir, passar para alguns encontros onde a gente possa apresentar alguns recursos um pouco mais avançados, né? Enfim, isso aí a gente vai trabalhando aí com a Prodan, tá certo? Samuel, obrigado aí pelo conteúdo, tá? Valesca, Marcelo, Isabela. Oi. Então, Eric, gostaria de agradecer. O Renato precisou sair para uma reunião, mas a gente vai encerrando aqui agradecendo as 80 pessoas que ficaram com a gente aqui até esse finalzinho e informar que nós vamos verificar uma forma de compartilhar as gravações, né, porque tem bastante dica para a gente rever e colocar em prática aqui no nosso dia a dia. Também gostaria de informar que a gente vai verificar na lista de frequência e enviar para o pessoal que se inscreveu o comprovante de horas, tá? Quem é externo à Prodan. Quem é da Prodan já fica tranquilo que a gente faz internamente isso. E também vamos mandar uma pesquisa de opinião, para vocês dizerem o que acharam, como que a gente pode evoluir nesse modelo e tá aí aproximando ainda mais com quem está utilizando essas ferramentas do Office. Então é isso. A gente agradece a Link, a parceria, Samuel, foi muito legal aqui, muito bacana. Excelente. Obrigado. Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.